Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham de vocês mesmo? Que pergunta, né? Eu venho me perguntando, porque desde que terminou o nosso seminário, logo em seguida, no dia seguinte, só me veio à mente durante toda a semana, porque a letra sem o Espírito, ela mata. A letra sem o Espírito, ela mata. A letra sem o Espírito, ela mata. E eu busquei esquecer daquilo até que ontem, seria o pastor Gecildo que ia ensinar, o pastor Rocildo me liga e disse que ele não poderia vir, não conseguia falar com o Francisco, e isso acabou restando para mim ter que compartilhar a palavra com vocês. Fujo muito de estar ensinando, mas porque os nossos jovens precisam se desenvolver na obra, né, irmãos? Então, por que eu estou perguntando isso? Se vocês observarem bem, o ano passado, eu considero assim um ano que principalmente tem um ser estranho lá atrás. Já viram o ser estranho que entrou por aquela porta? Está vendo como ele está bastante enfeitado? Alguém o conhece? Hein? Conhece aquela figura ali? É o Mateus, ele está todo pintado assim, mas o carnaval já passou, não é carnaval, tá certo? É porque ele se acidentou. Hein? É no trote da faculdade, né? Já veio trotando de lá aqui. Mas que o Senhor te abençoe, porque nós estamos muito felizes porque você conseguiu, né, essa vitória, né? Então que nada venha te separar do amor que está em Yeshua HaMashiach. Nem essa faculdade que você vai fazer venha te separar do amor que está em Yeshua. Tá certo? Nada pode nos separar. Mas eu estou perguntando a vocês porque o ano passado foi um ano de muito terrorismo cibernético. Falo como militar de muitas coisas que você vê na internet, que são falsas informações, muitas mentiras, tá certo? E muitas você compartilha que são erradas, são falsas. E agora estão criando uma lei para impedir isso, né? Você vai se dar mal se você publicar ou compartilhar algo que seja mentiroso acerca de qualquer pessoa, você estará difamando, né? E poderá responder. Mas eu estou perguntando a você para saber se vocês cresceram, a fim de que este ano seja um ano totalmente diferente na sua vida. Porque o Criador, ele tem um propósito, quando coloca diante de nós a sua palavra, a sua Torá, um propósito de que você alcance níveis elevados de conhecimento. Tá certo? A gente olha às vezes o povo e não vê, e observa que nem todos vão se elevando pelo conhecimento daquilo que está sendo compartilhado, o ensinamento que está sendo dado. Isso nos ajuda a crescer, isso ajuda a amadurecer, a fortalecer o nosso estado físico, mental e espiritual. A palavra, ela tem esse poder, tá certo? Igrejas estão cheias, lotadas de pessoas que eram ex, né? Como eu já falei com vocês aqui. Então, eu pergunto isso porque eu não queria vê-los parado no tempo. Quando a gente sai, vai visitar alguma igreja, você é convidado para levar uma palavra, eles se admiram de tudo que nós ensinamos, porque eles não têm esse conhecimento que nós temos. E às vezes, quando eu vou conversar com eles, eu tenho que conversar numa linguagem que seja compreensível para eles. O que para nós aqui, eu já posso até falar com um pouco mais de profundidade. Tá certo? Dentro dos profetas, há muitas palavras que não são entendidas, não são compreendidas. E as pessoas se levantam querendo dar entendimento daquela palavra que está oculta, ou que muitas vezes não está dentro de um contexto para o qual ele está falando. Ele acaba falando erradamente, porque nós estamos lidando com um contexto judaico, desde a Torá até a Brit Hadashah. Todo o contexto não é cristão, todo o contexto, como perguntou o Shula lá, eu pensei assim, Senhor, espero que ele não pergunte para mim. No meio do povo, ele pergunta, quantas vezes a palavra cristão está escrita na Bíblia? Quantas vezes? 3 vezes. E teve uma outra palavra que ele falou. Eu tenho anotado.
Tem uma outra palavra que ele falou, mas eu não me lembro agora. E ele falou acerca disto. Sim, mas são apenas 3 vezes. Mas tem uma outra palavra que são 43 vezes. Cristão, chamados cristãos, traduzido, vem do grego, né, para nós. Do grego, tá certo? Então, quando eu falo isso, eu falo porque às vezes é incompreensível quando a gente olha as pessoas e não nota que está havendo um amadurecimento na vida delas. Nós precisamos amadurecer. Nós hoje, nós não criamos clima, nós não criamos ambiente para que você venha sentir a presença de Deus. Se eu proceder desta forma, eu estou fazendo erradamente. A presença de Deus é algo individual e pessoal com cada um. Quando você sai da sua casa, você já tem que trazer de lá o seu sacrifício para ser oferecido a Ele. Nós não temos aqui um mercado para vender para você, para que você não precise trazer da sua casa. Você chegar aqui e simplesmente comprar aqui e então se satisfazer no sacrifício. Pelo contrário, por mais que você tenha passado tribulações, angústias, aflições, como um chegou aqui dizendo hoje, eu saí de casa irritado com o filho ou com a filha, e você chega e aqui nós temos que ensinar, temos que cantar, temos que tocar instrumentos, e isso acontece conosco. Mas o Senhor espera muito mais de nós que simplesmente sentarmos aqui a cada Shabat e não nos deixarmos ser elevados à sua presença pelo conhecimento. Então, a mesma coisa com relação às letras das músicas que eu observo. Como já falei com você, muitas letras nós mentimos para o Criador, porque nós falamos que o amamos, mas todavia estamos falando de lábios. Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos, é o que ele diz. O verdadeiro amor expresso ao Senhor Yeshua é guardando, praticando os mandamentos. Fora disso, é um amor apenas de lábio. Ok? E é o que as pessoas mais fazem. Então eu estou falando isso com você, porque nós estudamos aqui o livro de Shemot, e o foco principal de todo o livro ali de Êxodos, né, é o Mishkan, a construção do tabernáculo. Porque haveria um progresso nessa construção que muitos não entendem até hoje. Igrejas, pastores, líderes constroem grandes templos, porque as pessoas se encantam com a maravilha do seu templo. Cada um deles, quando vão construir um templo, ele sempre usa aquela palavra: a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Eles vão lá e pegam, já participei de muitos lançamentos da pedra fundamental, cavam um buraco no terreno, pegam uma pedra e colocam ali, como simbolismo do lançamento de uma pedra fundamental. Eles dão muita ênfase ao templo, como se o templo erguido, Maranata, Presbiteriana, Assembleia de Deus, todos esses que nós conhecemos aqui, fosse a coisa mais importante, e o local onde a presença de Deus está, onde você, durante a semana, onde você estiver, lá não tem a presença de Deus, e você só vai encontrar a presença de Deus no templo. Então mostra-se uma visão distorcida, porque a palavra, ela traz uma progressão de conhecimento para levar você a um conhecimento, a um alvo, a um objetivo, e entender que o templo para Deus não é as 4 paredes, esse salão aqui, mas é você. É a sua vida o verdadeiro templo. Por que isso? Porque quando Deus disse para Moisés, para que construíssem o Mishkan no deserto, Ele mandou que construísse com o propósito de quê? Dele habitar no Mishkan? Era isso? Não, o que Deus queria? Habitar neles, habitar nas pessoas. Porque habitar, ter Deus dentro de um templo, onde Ele mesmo disse, não há lugar que possa me conter. Não existe lugar que possa conter Yud He Vav He. Não existe. Não existe lugar para conter o Criador. Tá certo?
Então as pessoas dão tanta ênfase, mas eu já falei aqui com vocês, o que é esse espaço aqui? É uma referência. As pessoas, elas dependem de uma referência para poder crer que Deus existe. Moisés subiu o Monte Sinai, ficou lá 40 dias. O que aconteceu com o povo cá embaixo? Se distanciaram. Por quê? A referência para eles acabou. Ora, como nós não temos mais o líder, vamos voltar para trás. Não foi a mesma coisa com os discípulos? Yeshua foi sepultado e os discípulos fazem o quê? Uns vão para o caminho de Emaús, se distanciando de Jerusalém, quando os acontecimentos ainda não haviam se cumprido na sua totalidade para aquele tempo. Assim como nós temos situações, profecias a serem cumpridas para esse tempo atual e para tempos futuros, que talvez eu não estarei mais aqui na terra. Então o que acontece com essas pessoas? Não tem uma referência. Ah, Roberto é a minha referência. Se eu disser assim, se acontecer alguma coisa com o Roberto, o que acontecerá comigo? Eu deixarei de ter uma direção? E o que a palavra de Deus diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas para você não ser atingido, você tem que estar o quê? No meio. Tá certo? Você tem que estar no ponto certo, no local certo, na hora certa, o tempo de Deus para a sua vida. Então as pessoas perdem a sua referência e se distanciam do Criador. Tá certo? Então Shemot veio trazer para nós toda essa preparação do Mishkan com a finalidade de levar para quem? Para Yeshua. Porque quando Yeshua diz, destruir este templo em 3 dias, eu o reedificarei. Ele não estava apontando para o templo construído de pedras. Ele apontou para o seu corpo. Porque os discípulos viviam encantados com a construção do seu templo. Olha, Senhor, que construção maravilhosa. E Yeshua disse o quê? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Onde está o templo hoje, irmãos? Nós fomos a Jerusalém, você vai encontrar lá ruínas. Você vai encontrar o cotel, onde os judeus oram ali naquele cotel. O templo será erguido novamente. Mas eles estão focalizando o templo de pedra. E não o verdadeiro templo que tem que ser focalizado. Yeshua HaMashiach. Porque Apocalipse registra que lá não haverá necessidade de luz. Não haverá necessidade de templo lá naquele local. Por quê? O Senhor será esse templo para nós. Ele é o nosso templo. Por que Deus, hoje, quando anunciamos as boas novas, anunciamos para que as pessoas creiam nele e o confessem. E ele disse que eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei nele e farei nele. Eu e meu pai viremos e faremos nele morada. Não é José que vai fazer morada na sua vida. Você pode ter tudo, mas o que mais faz falta para nós é a presença de Deus em nós. Nós cantamos, quem nos separará do amor de Cristo? Mesmo o nosso pecado, não tem como nos separar, porque Ele continua nos amando, esperando o momento de nos arrependermos desses pecados e nos voltarmos para Ele. Não é verdade? Então nós estamos dentro de uma progressão de construção, que eu já falei com vocês, nós estamos construindo o futuro para gerações que estão ali dentro dessas salas, que não entendem nada do que nós fazemos aqui. Vamos celebrar a peça, vamos sentar com eles, com todos os elementos, eles vão participar com suas famílias, com seus pais, e eles vão perguntar aos seus pais, por que nas outras noites nós comemos pão fermentado e esta noite é diferente? Nós comemos pão sem fermento, e você então vai poder explicar para ele, não só falando, mas mostrando, porque nós fomos escravos do pecado. Nós somos escravos outrora, e hoje nós somos livres. Shemot começa com a escravidão e termina com a liberdade do povo, saída do Egito. Agora nós vamos entrar novamente em Levítico.
sacrifícios, tá certo? Eu queria que você fosse lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo, nós vamos ler do 6 ao 18. Encerramos cedo porque o Sandro precisava sair, ainda pretendo terminar cedo, daqui a pouquinho, já. Observem bem 2 Coríntios capítulo 3. Hoje, nós estamos aqui e vamos celebrar a nossa Seudah Hadon. O que é a Seudah Hadon? É a ceia de quem? Do Senhor. Ela não é minha, é uma ceia que Ele ofertou para nós. E nessa ceia Ele ofertou o quê? Ele ofertou o seu corpo e o seu sangue para nós. Tá certo? E Ele trouxe, simbolizou, e tudo isso, segundo os Coríntios 3, capítulo 3, versículo de 6 a 18. Ele simbolizou tudo isso através de quê? De pão e vinho. Então nós vamos celebrar hoje, uma vez por mês nós fazemos isto. Com a finalidade de quê? Porque nós entendemos, eu consegui entender, internalizar Yeshua dentro. Porque quem não come do meu corpo e não bebe o meu sangue, como que você vai comer o corpo de Yeshua, que está na eternidade com o Pai, em glória? Tá certo? Como que você vai beber o sangue dele? Aquilo ali vai ser transformado no momento que eu orar? Não vai ser transformado no corpo, o pão, na carne dele. E nem o suco ali não vai ser transformado no sangue. Tá certo? Mas é um simbolismo. No momento em que eu tomo por fé, crendo que ele diz, fazer isso em memória de mim, todas as vezes que comerdes este pão. Façam em memória, já está dizendo, memorial. E não uma transubstanciação. Fazer isso em memória de mim. É o que ele diz, não é verdade? Então nós precisamos entender isso, porque quando Yeshua chegou lá e disse, destruí este templo, em 3 dias eu reconstruirei. Ele já não fala mais do templo de pedra. Ele está lá derribado. Por quê? Onde está a presença de Deus agora? Onde está a referência? Onde é que está? Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Os rabinos ensinam que você pode ter os seus pecados perdoados orando 3 vezes ao dia. Eles decidiram. E a Torá dá respaldo para eles. Tudo que os rabinos decidirem, juntamente com os juízes, vocês o farão. Mas a palavra em si exige um derramamento de sangue para purificação de pecados. E falamos do sacrifício perfeito de Mashiach, derramado em nosso favor. Segundo os Coríntios 3:6 diz assim, ele nos capacitou para sermos o quê? Ministros de uma nova aliança. Não de quê? Da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos lá em João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 2. É sobre a mulher adúltera. De manhã cedo apareceu de novo no templo, Yeshua, e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E o que eles dizem aqui? Na lei, na Torá, não é assim? Na Torá, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Que conhecimento tinha aquele povo? Dentro daquele povo que estava em volta de Yeshua, havia escribas, fariseus, homens de conhecimento, mas também havia pessoas simples. E essas pessoas simples não tinham acesso à Torá, não é? Eles eram ensinados pelos rabinos, pelos sacerdotes, mas eles não tinham eles mesmos acesso a essa Torá para eles mesmos lerem, como nós temos hoje. Olha o avanço que houve.
Então eles chegam citando quem? Estão citando a lei. Está correto ou estava errado? A lei estava errada? A lei estava escrita errada? Não, realmente estava escrita que a pessoa pega em pleno ato de adultério, ela tinha que ser apedrejada. Mas o que acontece aqui? Todo mundo já vinha trazendo a pedra na mão. A letra, o que a letra faz conosco? A letra nos leva a agir de maneira muitas vezes cegamente. Salomão escreveu: não sejais demasiadamente justo. Quando a gente quer ser justo demais, nós cometemos erros, nós pecamos, nós transgredimos a palavra. Porque queremos ser melhor do que o outro. Queremos dizer que temos mais capacidade que o outro. Quando a palavra viva, manifesta entre nós, veio mostrar tudo diferente. Ó. Eu vim mostrar para você o que é realmente a Torá, o que é viver os mandamentos. Yeshua veio fazer isso conosco. Ele veio nos ensinar a crescer. Lembram-se de Paulo? Doutor da lei. O que aconteceu com Paulo? No caminho de Damasco, quando ia atrás dos cristãos, ele se depara com uma grande luz que o faz cair do cavalo. Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que você está me perseguindo? Eu te perseguindo, Senhor? Como que eu estou te perseguindo? Quem és tu? Eu sou Jesus. Eu sou Yeshua, aquele que quer o teu bem. Doutor da lei, conhecedor da Torá, muito mais do que qualquer um de nós, cuja história nós relatamos e falamos dele até hoje. Paulo. Quando se deparou com Yeshua, o que ele faz? Ele se afasta 3 anos, vai para o Monte Sinai. 3 anos, para rever todo o seu entendimento de teologia, todo o seu conhecimento teológico, todo o seu conhecimento de Torá. Ele foi rever, porque a letra sem o Espírito mata. Ele estava baseado na letra. A Torá é má? É ruim? Não. As leis que nós temos na nossa cidade, elas são ruins. Mas você vê que as leis que são feitas pelos homens, elas são respaldadas pela própria Torá. Porque ai de nós se descumprirmos a lei que é feita pelos homens. Nós só vamos nos opor à lei quando esta lei vier de contra o ensinamento de Deus para nós. Está certo? Mas se existem as leis que são boas para a sociedade, ela tem o respaldo do Criador para cumprirmos. Porque quando Paulo escreve lá que as autoridades elas são constituídas por Deus, para fins de quê? Da aplicação da ira do Criador sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que não cumprem as leis, os mandamentos. Se você vai a um shopping, você não vai ver um traficante lá, passeando livremente, tranquilamente. Ele não tem essa liberdade. O ladrão não tem a liberdade de andar livremente como eu e você temos. E nós temos medo quando vamos a um shopping, ou quando nos deparamos com as forças militares? Não. Por quê? Nós não somos transgredores das leis da cidade. Pelo contrário, nós buscamos cumpri-la para que tenhamos uma sociedade justa e boa, e tenhamos paz na nossa sociedade. Mas o Senhor quer transformação, e essa transformação precisa começar por cada um de nós, porque nós somos esse templo móvel, que se movimenta pela cidade, para lá e para cá. Você vai ao médico, você vai a uma escola, você vai a uma viagem. É um templo móvel para tudo quanto é lado. E lá onde você clamar, quando você clamar, Deus se fará presente, porque você clamou a Ele, e você é um templo onde Deus habita. Então eles vieram, sim, eles vieram com uma Torá. Mas vamos ver aqui como se comporta Yeshua. Na lei nos ordenou Moisés, versículo 5, que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Perguntam eles, né? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo.
que eu estou dizendo, falando tudo isso? Retornando aqui ao ponto que eu disse do ano passado, com relação a essa guerra cibernética que existe, falaram tanto, que um meteoro está vindo para destruir o mundo foi destruído, nós estamos aonde? Já estou no céu? Hein? Foi destruído o mundo? A palavra de Deus diz que a terra permanece inabalável, o Senhor a estabeleceu, não pode ser abalada. Ele estabeleceu esse planeta, e essa terra não pode ser abalada, a palavra dele. Vem um meteoro, deixa o meteoro vir. Todo mundo não quer ir para o céu, para perto de Deus? Né? Todo mundo quer ir para perto de Deus, não é verdade? Mas ninguém quer morrer. Hein? Todo mundo quer distância da morte. Coisa assustadora, sai para lá. Não é assim? Todo mundo espantado, e crentes apavorados, crentes mandando mensagens, mais mensagens, e eu mandando só o texto de Jeremias, se não me falha a memória, não vos assustei com os sinais dos céus, nem na terra, gente, não se assuste, o povo de Israel está ali, ó. É guerra sobre guerra, aconteça o que acontecer, Israel está ali, desde que o Criador os estabeleceu ali. O sol não deixa de passar sobre este céu, a lua não deixa de passar sobre o céu, Israel permanece lá. Há rumores de guerra, eu recebo notícia todo dia de Israel. Rumores de guerra entre Israel e Síria, junto com os Estados Unidos. Aí entra a Rússia, todo mundo apavorado. Ai meu Deus, é o fim. Olha, o fim vai ter que chegar uma hora, né? Porque não dá para viver da maneira como nós estamos vivendo, tá certo? Nós queremos um mundo melhor. As coisas precisam ser transformadas. E fica todo mundo apavorado e assustado. E agora passou. Agora já entraram com outros ataques em outras áreas. Agora é a política, né? Que todo mundo esquece o meteoro. Cadê o meteoro, gente? Eu acho que já passou, né? Ou está vindo ainda? Já passou, não já? Alguém soube que ele acertou a terra em algum lugar? Oziramu vai dizai cominefa desalebai tutaruma inegeza. Gente, nós temos que acordar para a realidade, não é? Gente, nós passamos, vocês se lembram, aqui na Ilha de Santa Maria, quando começou o tsunami, mas foi irmãos querendo comprar casa lá para os altos dos morros, não foi? Vocês têm lembrança? Eu tenho que ir, gente, me perdoe. Misericórdia. Nós assustados, gente da congregação procurando casa em cima dos morros, para poder, porque a cidade de Vitória ia alagar. Nós estamos em cima aqui, principalmente ali a Alberto Torres ali, em cima de uma placa tectônica, né? Exatamente. Ali, naquela rua ali. E gente, o povo assustava. E quando dava aquela chuva que alagava, enchia as ruas, enchia a congregação de água, e o povo assustado fazendo tudo isso aí, gente. Fora os que nós lembramos lá da época em que vocês talvez não tinham nem nascido. Não é possível, né? Vocês já tinham nascido, eu era até... O Roberto não tinha nascido ainda. Roberto não sabe dessas coisas. Gente, igrejas que preveram a volta de Jesus, e os crentes venderam casa, venderam os seus bens, compraram comida, foram para dentro de cavernas. Então pensem bem, nós estamos aqui estudando a palavra viva, poderosa e eficaz. Ainda diz que ela penetra até a divisão de quê? Da alma. Por que ela penetra até a divisão da alma? Ela tinha que penetrar até a divisão do templo de pedra. Templo de pedra faz alguma coisa para as pessoas, gente? Não. Yeshua, quando ensinou os discípulos a orar, o que ele disse? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Senhor, que Ele te ouvirá e te recompensará em público. Quantas coisas você aprendeu nessa caminhada, e você está aqui hoje, sentado, e você olha para trás e vê quanta coisa ridícula que eu fiz, quantos comportamentos ridículos, quantas coisas erradas eu falei e ensinei, de ignorância minha. Porque rejeitamos aprender com os judeus. A igreja rejeita aprender com os judeus, porque eles querem, os teólogos,
da atualidade. Não é assim? Os teólogos. Não. Velho Testamento é para os judeus, isso já passou porque Yeshua já anulou a lei. Ora, se lei foi anulada, gente, onde não há lei, o que acontece? Não tem como se cobrar do pecado. Vamos ver o comportamento de Yeshua. Mas Jesus se inclinou e começou, versículo 6, a escrever na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, ele se endireitou. Ele não falou nada até aquele momento. As pessoas estavam citando a lei para Yeshua como se ele não soubesse de nada da lei. Trazem a mulher, todo mundo já vem armados para condenar aquela mulher e lançar sobre ela. E ele diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Ele só falou esta frase. Sentou e continuou escrevendo. E deixou que o povo em si raciocinasse, revesse as suas concepções, seus ensinamentos. Você não tem pecado nenhum, não? Você não tem erro nenhum, não? Por que você está apontando o erro do outro? Por que você está condenando o outro? Você sabe? Alberto está aqui meditando e pensando o que estou falando, porque ele pensa assim que Yeshua sentou novamente pela segunda vez e foi escrevendo. Escreveu o nome dele, Alberto, escreveu o nome de muita gente, todos que tinham pecado. Quem sabe, talvez, ele não citou o próprio nome daquelas pessoas todinha ali, né? Ele foi escrevendo o nome delas. Não é que isso seja, é uma suposição, algo que eu estou falando de mim mesmo. Ele pode ter escrevido o meu nome, José, Janine, Cora, né? Assim, escreve os nomes ali, aquele povo ao redor vendo o nome deles, aquele que estiver sem pecado, que atira a primeira pedra. O que você vai fazer? Você vai tirar a pedra? Vai botar a pedrinha e saiu devagarzinho. Foi o que o povo fez aqui. Inclinando-se novamente, ele escreveu. Quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos. Os mais velhos, essa geração velha, né? Que desabou no deserto, por quê? Resistente. Geração velha na igreja, gente, como é problemática. Tem uns que são bons demais, que ajudam a motivar os outros a caminhar. Mas tem outra geração velha, precisa ser lapidada, não é mesmo? Se torna pedra de tropeço para o crescimento dos outros. Eles se colocam à porta, nem entram e nem deixam os outros entrarem. Está certo? Eles fazem isso. Então, começou pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher, só os dois, no meio onde estavam. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. E o que está acontecendo conosco? Nós não estamos aqui para encobrir pecados, o erro das pessoas. Pelo contrário, nós temos que levar elas à lucidez. Fulano, você pecou, você está errado. Não sou eu que vou. Se você vier a mim confessar um pecado, nem confessar. Você vai compartilhar o que aconteceu com você, porque eu não tenho poder de perdoar o pecado. Mas você está com uma carga pesada e você vem a mim e vai compartilhar. Eu vou te levar a quem? Aquele que perdoa pecados. Não sou eu. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos com o sangue da aspersão pelo pecado de toda a nação. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, ninguém era ali inocente. Até que, vamos lá, Jesus disse para ela: nem eu também te condeno. Se Yeshua, o Salvador, disse isso para aquela mulher, que direito tenho eu hoje de chegar e condenar as pessoas? Lucas capítulo 9, versículo 49. Falou João e disse: mestre,
Vimos certo homem, olha só a concepção dos discípulos de Yeshua. Vimos certo homem que em teu nome expelia demônios. Você conhece pessoas por aí, pastores, líderes, que expulsam demônios? Vocês conhecem? Eu também já fiz muitas vezes também, e continuamos a fazer se for necessário hoje. Não é assim? Se aparecer, nós não vamos correr da batalha, nós vamos entrar na luta. Mas vocês todos conhecem, não conhecem? Não é mesmo? Então o que a palavra está dizendo aqui? Olha, falou João dizendo para Jesus: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos. Ó, você está proibido de fazer isso. Eu vou chegar ali para a pastora, esqueci o nome dela, ou o apóstolo Ozeni aqui na rua, pastora Amélia, minha sogra, esqueci o nome da sogra. A pastora aqui é Amélia. Eu vou chegar ali para a pastora Amélia e dizer que não pode para isso, que está errado você expulsar demônio. Vou chegar aqui no Ozeni, está errado. Você vai aqui no fundo, tem uma outra igreja aqui, está errado. Tem a Maranata aqui atrás, você vai dizer que está errado vocês expulsar demônio. É só nós que podemos. Só nós. Olha o entendimento de João, gente. Lucas 9, 49. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Gente, só porque os batistas não seguem conosco, eles não podem expelir demônios? Porque a Assembleia de Deus não segue conosco, eles não têm Sefer Torá, eles não têm tudo isso aqui arrumadinho para um serviço de Torá, eles não têm o que nós temos aqui, vocês não podem, porque vocês não andam conosco. A igreja do Evangelho Quadrangular, presbiteriana, adventista, não pode, porque vocês não andam conosco. Vocês estão proibidos. Só quem anda com Jesus somos nós. Ninguém mais anda com Ele. Então está errado você expulsar demônio. Mas a resposta de Jesus foi o quê? Jesus disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós, gente. Hein? Olha aqui, está lotado aqui. Nós botamos telão lá na rua, porque não cabe aqui. Está todo mundo de Vitória aqui. Nem no mundo inteiro. Nem no mundo inteiro. Se a salvação fosse depender da congregação residualmente existir, então muita gente não ia ser salva. Salvação não está nessas coisas. Versículo 51. E aconteceu, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante. Olha só. Ele queria passar por Samaria, ainda em direção a Jerusalém, e os samaritanos proibiram Jesus de passar por dentro de Samaria. Por quê? Porque eles viram no semblante dele. Ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ele estava decidido a voltar para morrer. Mas olha o que acontece. Olha o pensamento dos discípulos conhecedores da Torá. Pensa bem. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam. Os samaritanos não receberam Jesus para pousar ali. Não permitiram. Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João perguntaram. Pergunta, né? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esse povo todo? Eles tinham conhecimento da Torá. Eles conheciam os mandamentos, preceitos e juízos, como Paulo também conhecia. Mas Paulo estava indo com cartas para prender cristãos. Os discípulos que caminhavam com o mestre,
Fala, Senhor, quer que nós oremos? Porque eles negaram para o Senhor passagem, para que desça fogo dos céus, porque eles se lembram de Elias, né? Porque Elias orou e fogo do céu caía. Então eles queriam orar do mesmo jeito. Mas o que o Senhor... Versículo 55. Jesus, porém, voltando-se, fez o quê? Elogiou eles? Jesus disse, é mesmo, né? Já que eles não querem me receber, podem orar para fogo cair e matar esse povo todo. Hein? Só teve uns meninos que se deram mal, que foi com o profeta Eliseu, né? Eliseu ia passando e aqueles meninos foram debochados do profeta. Calvo. Ah, mas saiu uma ursa lá do meio do mato, matou aqueles meninos todinho. Tem coisa que você não deve futucar com vara curta, né? Se fala assim, não vai mexer, gente. A letra sem o espírito, ela mata. Por isso não podemos condenar as pessoas pelo fato do que elas sejam hoje, porque é escolha delas. Está certo? Elas escolheram esse caminho. Escolheram andar desta forma. A palavra é clara. Nós não deixaremos de ensinar o que é verdadeiro. Ainda que essa verdade venha de contra um desejo meu, uma vontade minha, eu continuo a favor desta verdade. Eu continuo a favor desta palavra. Nós temos que continuar do lado de Yeshua. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Na sequência aí de 2 Coríntios 3, nós lemos o versículo 6, versículo 7. O ministério que trouxe a morte, ele foi gravado com letras em pedras. Moisés desce com as primeiras tábuas, escrita ali a vontade do Criador naquelas tábuas de pedra, mas quando ele se depara com o povo adorando o bezerro de ouro, ele simplesmente lança aquelas pedras e ela se quebra. Poxa, o povo já ia receber tudo prontinho. Está vendo o que acontece quando você fica pedindo milagre, quando Deus realiza o milagre? Passa alguns dias, algum mês, você está dando as costas para o Criador. É assim que muitas pessoas fazem. 10 leprosos chegaram para Jesus. Yeshua curou todos eles. Somente um voltou e o adorou. Só um. Muita gente só quer a benção. Querem a cura, o milagre. Mas andar com Deus não querem. Viver com Deus não querem. Bom é para o varão suportar o jugo na sua mocidade. Quem quer suportar jugo? Quem aflição quando vem, angústia, luta. Você quer fazer igual um avestruz, né? Não quero que ninguém me incomode. Estou agitado, estou irritado. Isso é real conosco. Ah, não acontece comigo, não. Acontece. Acontece com todos nós nos irritamos. Nós vamos para os nossos 6 dias. 6 dias que Ele nos deu. Tenho certeza que muitas coisas vão acontecer em 6 dias. Tenho certeza, se lembrar, esses 6 dias que passou, alguma coisa te irritou? Não. Você se aborreceu com alguém? Eu me irritei com meu filho. Tá certo? Dei o carro para ir para a escola. Saiu da escola, veio e deixou o primo em casa e saiu, foi levar 2 meninas não sei onde. Eu não mandei ele fazer aquilo. E aí o coração já fica, né? Meu Deus, onde será que foi esse menino? O que ele está fazendo? Com quem está? Aí daqui a pouco ele chega todo alegrinho e recebe de mim, não um tapa, né? Recebe aquela palavra, aquele esculacho, né? Vamos dizer assim, foi um esculacho. Porque você pensa o pior, né? Que poderia estar acontecendo. Se vai voltar ou não. Aí o filho sai batendo os pés, nem janta, vai logo para a cama dormir. Aí a gente fica lá se remoendo, meu Deus. É verdade. Aí vem o texto bíblico na sua cabeça: pais, não irriteis os vossos filhos. Não é verdade?
que acontece conosco? Você lá no trabalho, você no trânsito, fulano, você está fazendo errado, você está quase causando aqui um acidente. Aí depois quando você passa aquele momento, Deus, isso é coisa ridícula, eu me comportei ridiculamente. Não é assim? E quando briga com a mulher dentro de casa, glória a Deus, que não é isso. Minha esposa está ali. E quando pode ocorrer algum desentendimento dentro de casa com a família, que você não tem para onde ir, é igual Noé dentro da arca, não tem para onde correr, você vai até ali, já é o final, você vem aqui e agora? Está a mulher, está o filho, tudo ali em volta de você, e você tem que tomar uma postura, você tem que tomar uma decisão, encarar a realidade, tá certo? Então é onde? Muitas vezes nós não conhecemos o que acontece dentro de duas paredes. Casa, lar, família. Gente, não sabemos nada. E aí a gente fica pensando. Eu achei engraçado, porque eu falo assim, Senhor, o irmão me chamou, pastor, para levar uma palavra para o grupo de homens sobre família, lá na Serra, em Serra Dourada. E eu fui lá. E engraçado, quando eu chego lá, eu falo assim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque quem sou eu para dar uma palavra sobre família para esses homens aqui? Mas eu fui motivá-los com suas famílias, está certo? E no final, eu aproveitei o ensinamento do Roche, né, sobre Ish e Ishá. E quando se une o homem e a mulher, forma a palavra, as iniciais do tetragrama, né? E eles ficaram maravilhados com aquilo ali. Eu falei a importância da sua união com sua esposa, e você se torna uma carne só com ela. Se você não quer a dor para você, por que você vai causar dor à sua esposa? E no final vem um e fala assim, eu tenho 6 meses que eu estou separado da mulher, e agora eu estou na igreja de volta. Eu falo, meu irmão, ainda dá tempo de você salvar a sua família, né? Mais interessante porque 2 jovens, no final eu estava saindo na porta, chegou e falou assim, pastor, o senhor tem visão espiritual? Eu falei, não, irmão, eu não tenho não. Ele falou assim, não, é porque nós vimos as asas do irmão, e eram tão grandes as asas, elas estavam abertas, são asas lindas que eu nunca vi. Eu falei, você já viu em outras pessoas? Vi, mas não como as do Senhor. Aí ele falou assim, mas é baseado naquele versículo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu falei assim, ai meu Deus, eu vim pensando assim, os detalhezinhos da minha vida, o Senhor não falou nada, não mostrou nada não. Esse detalhe que a gente vive, tribulações, angústias e aflições, o Senhor não falou nada daquilo, só falou das asas. Então, quer dizer, e eu falei assim, meu jovem, eu estou precisando mesmo, porque eu estou precisando voar para as partes mais altas, ser elevado mais para cima mesmo, voar bem longe das tribulações, angústias e aflições daqui. Muito bom. Mas esse ministério que vivemos, o ministério que trouxe a morte, ele foi gravado com letras em pedras. Moisés quebrou as pedras. E agora Deus disse assim, espera aí, eu perdoo, mas agora eu não vou dar tudo de mão beijada para vocês não. Vai lavrar 2 pedras aí, você Moisés, traz para mim que eu vou só escrever, tá certo? Agora seremos nós 2 juntos que vamos trabalhar. Eu quero que o povo construa um Mishkan. E aí começa aqui o final da Parashá, Pekudê, né, que é a contagem dos utensílios, tá certo? Do Mishkan, essa contagem. Agora o povo que foi trazendo tudo, tira os brincos, as mulheres, os colares, pulseiras, tiramos as alianças, e lá no final só entra 2 na terra prometida. Aprendemos aqui no nosso seminário, né? Aquela multidão toda que tirou tudo para a construção do templo, só 2 entraram na terra prometida. Então, não são essas coisas que vai nos salvar não, gente. Nem o seu dinheiro, é o que eu gosto de falar com relação a dízimos e oferta, seu dinheiro, gente, ele tem valor para o Criador, no sentido da disposição do seu coração com Ele. Tá certo? Porque Ele não precisa disso. Ele não precisa. Mas tem pobres e necessitados que precisam.
E você está sendo contribuinte. Muito bem, o mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Nós vivemos hoje o ministério do Espírito. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo, que era o corpo de Moisés se desvanecendo, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje, olha só, né? A palavra usa ainda até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Aí você tem na internet um monte de judeus ortodoxos, tradicionais, que ensinam a Torá, têm as suas sinagogas. E muitas pessoas, muitos cristãos, criticam a obra desses judeus. Não é certo fazer isto. Quando você se depara com uma palavra como essa, não é certo eu criticar o que o judeu está fazendo lá. Porque o que ele não alcançou e nós alcançamos, somos beneficiários deste véu que está posto sobre o coração deles. Esse véu está lá por nossa causa. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Exemplo aqui, o rabino Joseph Shulam, não é mesmo? O véu foi tirado do coração dele, mas de muitos outros ainda não foi tirado, e o antissemitismo está aí alastrado, dentro das próprias igrejas, no meio dos cristãos. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Será que estamos verdadeiramente sendo transformados nessa glória? Precisamos crescer em graça e conhecimento do Criador. Romanos 5,12. Achei que não ia falar nada. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, porque nós vamos para seu Darradom, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes da lei estava o pecado no mundo. Antes da Torá ser dada, o pecado já estava no mundo, gente. Tá certo? Mas, não havendo lei, o pecado não é imputado. Como é que Deus não teve condições de imputar juízo sobre aquele povo? Por quê? Porque não tinha lei escrita. Tá certo? De Noé para cá. No entanto, a morte, olha só o que diz o versículo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Porque todo mundo diz que nós trazemos sobre nós o pecado de Adão. Todos nós pecamos porque nós escolhemos pecar. Mas se eu tivesse nascido e à medida que eu fosse crescendo não escolhesse pecar, seria outra coisa na minha vida. Mas eu também pequei, destituído estou da glória de Deus. Porque ele está dizendo aqui, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o Lucas, de manhã cedo, citou um versículo, aqui em Romanos,
capítulo 3, muito importante, que completa aqui essa parte, porque ele diz assim, versículo 25 e 26 do capítulo 3 de Romanos: Deus o propôs para propiciação. Propôs quem? Yeshua, para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar o que? A sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yeshua. Está certo, queridos? Então Deus não podia aplicar juízo, porque onde não há lei, não há transgressão. É lógico que não dá para falar tudo que a gente quer, né? Nos meios de comunicação, a internet principalmente, gente, até crentes colocam tantas mentiras, que só Deus para ter misericórdia. Tem uma pessoa que botou fogo numa Bíblia, não sei se vocês viram ela. Ela botou, queimou, pegou o Salmo 91, leu para os crentes, depois ela pegou. Ela pegou o isqueiro e tacou fogo, depois botou fogo na Bíblia. E começou aquelas coisas de maldição, aquelas ameaças todas. E por final apareceu uma outra mensagem ali dizendo que a mulher está internada, sofreu um acidente entre a vida e a morte. E já apareceu um outro desfazendo tudo aquilo que é tudo mentira. Irmãos, misericórdia. Que este ano, tá certo? Nós vamos para a peça. Salto, né? Este salto, que o Senhor venha fazer isso por nós. E Yeshua, o sacrifício perfeito já foi feito. Mas a cada ano, todo ciclo festivo, nós precisamos estar lembrando estas coisas, para que nós possamos crescer em graça e conhecimento de Deus. Porque Yeshua, a nossa propiciação, né? Ele já foi, derramou o seu sangue por nós, mas Ele nos mandou que procedêssemos desta forma. E eu quero aqui convidar os diáconos para vir à frente, me ajudar. Quem está ali no computador? Eu não sei se ela vai encontrar ali. Gente, não sei se está obscuro ou se está claro, o pouco que eu falei com vocês, tá certo? Deu para entender? Que vocês não sejam meninos inconstantes, levados por vários ventos de doutrina. Mas disseram isso, porque a internet está cheia. Você pode ver, gente, não estou dizendo que é proibido ver, não. Leia, analise corretamente com a pessoa de Yeshua, tá certo? Porque Yeshua é a Torá viva. Porque se você pega aqui a letra, não. A letra está dizendo isso. Tem que ser dessa forma aqui. Mas, se não botar o Espírito no meio, que é o ministério que nós estamos vivendo, nós vamos barrar muita gente ali naquela porta ali, ó. Tá certo? E não entrarão por estas portas, né, Rocha? Né? Seremos barrados. Por quê? Porque se eu chegar ali com a minha carinha de santo, né? Eu tenho um rostinho de santo? Tem não, né? Mas eu nasci no dia de todos os santos, viu? 1º de novembro é dia de todos os santos, pelo menos tem um dia que é em homenagem aos santos. E eu sou um deles, pela misericórdia de Deus. Só tem cara, gente, só tem carcaça aqui. O importante está aqui dentro, tá certo? Assim como a gente fala da mulher virtuosa, quem achará? Seu valor muito excede de rubins. Não é a sua beleza exterior, tá certo? Mas é a sua beleza interior. Os dons, talentos do Criador dentro do coração dela. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói.